Olá, tudo bem com você? Meu nome é Luciano, conhecido mais como Luciano. Vou estar aqui com você durante alguns minutos, apresentando um tema muito interessante. Eu gostaria que você participasse desse grande programa, né, que se inicia nesse momento. Eu estou aqui um pouco nervoso porque estou com um auditório aqui do nosso lado, me filmando aqui, nosso amigo Carlos, que está aqui nos prestigiando nesse momento tão maravilhoso. E alguém muito especial, né, aqui nos prestigiando também, vindo diretamente do Brasil, Rio de Janeiro, né? Nada mais, nada menos de que quem? Luiz Emanuel. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, tudo ótimo, Luciano. E aí, como é que estão as coisas? Então, como é que tá esses dias aqui nos Estados Unidos, na Flórida? Esse, pensa que era frio, era calor, mas não é, né? Tão friozinho gostoso, né? Bom, para mim tá ótimo porque eu gosto de frio, mas é um carinho enorme estar aqui novamente na Flórida e ter essa oportunidade de falar, compartilhar algumas técnicas, conhecimento desse tema tão importante da transformação das pessoas, né? Do desenvolvimento das pessoas. Mas é um prazer. Eu adoro estar aqui, e principalmente falando para a comunidade brasileira, que tanto me enche, me orgulha, de poder estar contribuindo junto. Perfeito. Olha, para você que não conhece o Luiz Emanuel, daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho da história dele, do currículo dele, tá? Não vou apresentar aqui porque senão é o programa todo aqui falando da vida dele e aí a gente não vai aproveitar um pouco aqui do que ele tem de oferecer, do melhor que ele tem de oferecer para nós neste momento, tá? Mas só de passagem ele tem aí 7 livros, né? Através do MEC, né? Pode ter uma noção do que é ter um currículo desse, né? Ter uma participação especial através dos livros oferecidos pelo MEC. Então, já vamos aos pouquinhos falando um pouco da vida do Luiz Emanuel. E nós temos um tema hoje super interessante que é do prático, do simples para o diferencial. Do prático, do simples para o diferencial. O que você acha desse tema? O que você entende desse tema? É esse tema desse grande dia. E aí, como é que funciona essa questão do prático, do simples para o diferencial? Qual é Bom, o, né? isso é muito interessante porque cada vez mais a gente tem essa necessidade de como eu vou me envolver, como eu vou utilizar fatores na decisão no dia a dia, profissional, no meu universo aí pessoal, nas relações da família, nos relacionamentos também mais íntimos, nas decisões profissionais também, principalmente nas escolhas de carreira. Como é que eu devo fazer? O que eu posso usar e o que eu tenho a meu favor para usar eu me destacar e criar aí uma forma estratégica. E aí esse é o tema que a gente vai estar abordando hoje. Quais as técnicas que eu posso estar utilizando, o que eu já tenho, que eu já muitas vezes não uso a meu favor para me destacar. E aí cada vez mais se vê essa necessidade. Hoje o mercado pede muito, hoje as relações estão pedindo cada vez mais. O mais importante é entender o seguinte, o que e como eu posso fazer. Uhum. Então é importante, a gente vai começar a compartilhar com vocês aqui algumas dicas, algumas ações. Eu trabalho com comportamento há mais de 10 anos e nesse comportamento a gente trabalha hoje com uma metodologia muito inovadora, que é o que eu posso utilizar a meu favor de forma criativa e me destacar do meio e destacar nas minhas escolhas e fazer aquilo realmente trabalhar a meu favor, sem muitas vezes eu gastar tanta energia e me cobrar tanto. Ô, Manuel, por coincidência, hoje eu estava assistindo um vídeo, estava falando dessa tecnologia que tanto se cresce no mundo, Sim. né? Que está sendo usado na China e em alguns outros países. E lá mostrou também um monte de câmera para tudo quanto é lado, né? E destacava o seguinte, tem pessoas que estudam para determinada área, né? Estuda bastante para aquela determinada área, e tipo assim, 10 anos, 15 anos para se formar em uma determinada área que ele gosta. Mas no decorrer desse tempo, a hora que ele finaliza, a tecnologia está tão grande, está tão avançada, que aquilo que ele estudou já não serve para mais nada, vamos dizer assim. E aí, como é que você para utilizar desse momento tão Crucial, de tanto crucial, acúmulo tanta de informação. de informação, para usar para fazer o diferencial através do simples e do objetivo? Isso é muito importante, né? Com a tecnologia, como a inovação, a gente se esbarra na velocidade da informação. Se a gente for avaliar da época que na minha geração estudou, na tua geração, as gerações anteriores, X, Y, que gerações que nasceram na década de 80, 70, elas tiveram um outro padrão de aprendizagem.
E quando a gente vê hoje a necessidade dessas pessoas que estão ativas no mercado, comparadas também com o jovem que está no mercado, muita. Então, se a gente pode reparar, vou dar um exemplo mais fácil aqui para entender. Hoje você relaciona com Hoje você relaciona com as tecnologias e aplicativos nos celulares. Uhum. Hoje você relaciona com as tecnologias, como agora a gente está vendo aqui. E o que quebra essa barreira para a gente acumular essa informação? Primeiro, a intimidade com a tecnologia. A intimidade com aquela informação que a gente está adquirindo e o uso dela no nosso dia a dia. Porque se a gente não começar a utilizar isso no nosso dia a dia, a gente acaba fazendo aquilo ali se cair no desuso. Uhum. A gente perde dominância, a gente perde prática naquilo ali. Exemplo, vou falar um pouquinho diferente da tecnologia agora, mas é um processo de aprendizagem que nosso cérebro assimila e comunica muito rápido. Por exemplo, como é que você começou a andar de bicicleta? Ah, eu me lembro muito bem como eu comecei a andar de bicicleta. Foi alguns tombos, foi algumas ralações de testa, né? O joelho todo ralado, é mais ou Colocou a menos isso. rodinha, não é? Eu acho que na época não teve nem rodinha, meu pai, eu não sei não, viu? Meu pai, eu acho Empurrou e vai lá, rapaz. meu Pois filho! é, Mais ou isso que eu menos quero assim, chamar a né? atenção. Quando a gente começa a ter acesso a algo que é novo para Uhum. a gente só consegue pegar aquela dominância, aquele fácil acesso com as experiências, Aham. né, vivendo aquilo ali. E aí o nosso cérebro assimila aquilo ali como algo que já está no seu automático. E aí, mesmo que você não use com tanta prática, porque aí a prática vai te gerar a tua expertise, mas você, em algum momento da vida, quando você voltar a fazer aquilo, você começa a ter lembrança daquilo, daquela área, daquela atividade, daquela prática, né? Você não vai esquecer. Nós funcionamos assim. A diferença da gente se destacar é ter acesso cada vez mais àquelas tecnologias, algo novo que a gente for estar utilizando, porque a gente nunca vai esquecer. Só que para a gente destacar do outro é como eu vou pegar aquilo que eu estou usando, que eu uso diariamente, adquirindo prática, e utilizar aquilo ali com alguma técnica que eu posso fazer aquilo ali, converter e me destacar do outro. Primeira dica que eu dou, primeira coisa que eu acho muito importante, É o prático. é assimilar que você sabe. É entender que você tem realmente o conhecimento daquilo ali. Muitas vezes a gente fala assim, olha, eu não sei, é Uhum. difícil para mim. E Ah, tá. aí, Antes mesmo da pessoa fazer, antes mesmo da pessoa tentar, já está falando que não sabe. exato, Ou você seja, acaba negando aquele processo. uhum. Ou E, seja, a pessoa, isso acontece com, normalmente, as pessoas assim, que não tem muito contato, você pede para fazer, entra aí e faz. Eu não consigo, eu não sei, não, esse negócio de tecnologia não é comigo. perfeito, não só tecnologia, mas toda a prática, Uhum. né? Ainda mais isso acontece muito com o adulto, o mais maduro, Uhum. que teve várias etapas da sua vida, e aí essas etapas acabam criando uma dificuldade. Então, o E a primeiro passo, primeira coisa é entender e é saber e aceitar que você sabe. A partir do momento que você começa a trabalhar isso, você reconhece que você tem condição para praticar e exercer aquela atividade, ok? Por exemplo, eu estava uma vez dando aula na faculdade e uma aluna minha entrou na sala, super nervosa, fechou a porta e falou assim para os alunos: Meu Deus, estou viva. E eu quis perguntar, mas por que você está viva? Professor, eu vim pelo Rio de Janeiro, pela Avenida Brasil. Quem conhece o Rio sabe que a Avenida Brasil é uma das entradas do Rio de Janeiro. E ela falou assim: Eu vim dirigindo meu carro pela primeira vez, ó. depois de ter tirado a carteira. Uhum. E ela falava assim, e ela virou, eu falei, que bom. Ela falou, não, eu tô muito nervosa. Eu falei, mas por quê? Quando chegava o caminhão perto de mim, eu gritava assim, sai! Ou seja, querer a mão dela no volante. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Né? A gente tem que entender que a gente sabe, a gente domina a situação, mas também com realidade. Uhum. Né? Então, aquilo que vai estar acontecendo do nosso lado, medos, crenças sabotadoras, né? Limitações, a gente tem que começar a dizer e entender que aquilo é menor daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente Hum, consegue fazer. Então, a mas primeira dica é essa. então agora, ok, você deu a primeira dica, mas você já deu uma outra sugestão aí. Como que eu vou fazer que isso seja menor? Como que Exato. eu posso fazer que esse monstro, né, o monstro que eu digo é a dificuldade, né? De repente a gente tem um desafio e esse desafio que está à nossa frente se torna um grande monstro. Um grande monstro se torna pequeno. Então, vou voltar. A condição de se fazer é reconhecer que você sabe, que é possível Reconhecer. fazer. Tipo assim, acreditar em mim. Exato. Acreditar em você, reconhecer que você pode fazer, te dá empoderamento. Uhum. Você tem poder de exercer, né? A partir disso, as coisas que podem se tornar problema
ou algo que você acha que é difícil, acaba perdendo mais poder. Você como mestre em psicanálise, Sim. como que eu posso fazer, como é que eu posso acreditar em mim mesmo? Qual é o caminho mais fácil para que eu possa acreditar em mim mesmo? Porque tem muitas pessoas que eu posso até falar para a pessoa, acredita em você, né? Falar é Falar é fácil, né? fácil, né? Acredita em você aí, que é isso? Mas como que eu faço para acreditar em mim mesmo? Claro. Mudar não é simples. Tem pessoas que têm o seu tempo e seu movimento. Então a gente tem que respeitar os movimentos e os tempos de cada um. Mas todos nós somos treináveis, somos situações e vivemos situações e somos seres totalmente treináveis. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender para se treinar e para mudar é estar aberto e querer mudar. E aí existe um exercício muito bacana, que eu uso muito dentro dos meus alunos na universidade, de comportamento, que é o elogio. Quer ver um exemplo clássico disso? Quando você... Eu posso ser o modelo? Sim. Ah, Eu vim falar assim pra você. Como você tá bem alinhado, como que você tá bem trajado, que obrigado. blazer bonito. Obrigado. E aí você praticamente, né, agradeceu, porque você reconheceu e agradeceu, recebeu. E se eu falar ao Mas contrário? existe Se eu falar várias... assim, não é nada, isso aqui eu comprei barato. Pois é, isso que eu vou chegar. Se você parar para pensar, existe várias pesquisas comportamentais, a gente hoje pesquisa e utiliza o comportamento da forma simples, né, sem ter que pensar em muitas coisas mirabolantes, grandes, vários investimentos altos para você saber ser o Jedi, o mestre Jedi sobre aquilo ali, mas você usar todos os detalhes a seu favor. Começa por aí, começa por base, por simples. Opa, então, frisou? Comece usando todos os detalhes ao seu favor. Exato. E aí imagina só, hoje as pesquisas comportamentais maiores e mais intensas comprovam que a grande maioria das pessoas, quase a totalidade delas, Professor, sim, mestre de sei lá, uma sim, centena, até mesmo pelo um tempo grupo de grande, empresa também, um grupo grande de líderes. sim, Esses líderes têm esse mesmo aspecto, esse mesmo comportamento de não aceitar essa questão de você elogia e não, que sim. isso. Se você reparar, hoje isso é uma matriz comportamental de todas as pessoas. Todos nós temos a tendência da cultura, de alguma maneira, ou por intimismo, ou por até mesmo preparo, ou por estar trabalhando de forma automática, negar o seu processo, negar a tua fala, né? Então, o que acontece? Esse processo, muitas vezes, que a gente tem que raciocinar. Como eu vou agir? Como eu vou agir de que aquilo ali pode se tornar positivo para mim? E Então, como eu vou agir? primeira coisa é você identificar o elogio e Então você me tentar, elogiou, exato, tentar tentar reconhecer ele e aceitar, internalizar o elogio. Não, muitas vezes, agindo como a maioria age. Ah, que isso, minha roupa é feia. Ah, que isso, são teus olhos. Né? O que você ganha com isso? Primeira coisa, você identificou, você reconheceu, você internalizou, você já começa a mudar o teu processo mental. Você começa já a mudar o teu mindset, a forma de você pensar diferente. então essa elogia e eu falo assim, não, são os seus olhos, já Exato. não é legal. Você tem que mudar esse comportamento. Porque de alguma maneira, e aí eu vou responder a tua pergunta sobre os líderes, aquelas pessoas que estão bem treinadas, elas já agem isso a seu favor. Então, por exemplo, elas já identificam o que é ali, muitas vezes, e ela está me vendo assim, então eu posso usar isso a meu favor, de forma muito bem organizada. Então, são questões do dia a dia comportamental que você já começa a usar ao seu favor. Quando você vai avaliar líderes, por exemplo, os líderes que se mais destacam no mercado, que chegam numa alta gerência, como CEOs, CFOs, né, tomadores de decisão, se você reparar como eles agem, eles não agem de uma forma tão extraordinariamente diferente. Ele começa a mudar nos seus pilares comportamentais aqui de baixo. Começa a mudar a forma de pensar, a forma de agir, e uma das técnicas é essa. É como eu comporto, como eu ajo, como eu interajo e o que eu posso usar a meu favor influenciando as pessoas. A partir do momento que começa a influenciar as pessoas, começa a agregar mais pessoas que estão me olhando daquele jeito, estão me reconhecendo daquele jeito, e aí eu começo a interagir melhor com elas. Exemplo, se a pessoa fala que você se veste bem, agradeça, interage, começa a relacionar com ela, porque ela está te vendo assim. Ela te vê como uma pessoa que tem essa informação, que passa com esse bom gosto. Mesma coisa também quando a pessoa fala, você é um bom orador, você fala muito bem, você usa palavras que me tocam, você fala Não, mas eu aquilo. gaguejo muito.
Exato, aí é uma Né? crença limitante. Então, por exemplo, como é que você pode passar por isso? Tem que melhorar muito ainda. Exato, se você falar Isso. dessa maneira, você já está bloqueando aquilo e já começa a criar situações comportamentais nela. Mas ela está te vendo que você tem um potencial. E por que então não Não valorizar. receber, valorizar? Receba. Claro que a gente precisa de se desenvolver. Estudar é muito importante, aprender novas técnicas é muito importante. Não estou dizendo que não. Se capacitar é importante, mas utilize aquilo que os outros já estão falando para você muito bem. E aí Ah, sim você começa a se destacar e passar à frente. ó. Aí eu quero aqui dar uma alôzinha aqui para Marcelo, o Márcio Pinheiro, tá ligadinho. A Edna Cunha, Maria Bruno, Mário Bruno, Edna Oliveira, Miriam Carvalho. Miriam Carvalho tá dizendo o seguinte, que legal! Opa, beleza, legalzinho aí. Tudo bem, Miriam Miriam? Carvalho, Mário Bruno. Como separar as dificuldades que criamos das dificuldades reais? Ó, Ótimo. boa Isso é uma pergunta, colocação né? bem bacana e serve para qualquer nível e qualquer tipo de pessoa, né? Todos nós temos nossas limitações, como eu falei aqui antes, são crenças, são sabotagens, algo que a gente constrói na gente, né? Como, eu não me vejo como líder, eu não me vejo como profissional de sucesso, eu não me elogia como modo de vestir, eu não me visto assim. Você começa a construir aquela imagem em você e acaba bloqueando mesmo. Então, tudo que tipo, elogio ou referência que vem para você, você acaba bloqueando, não aceitando, internalizando e tendo uma dificuldade maior para se desenvolver. Existe também que muitas vezes o mercado está passando por uma crise, né, situações de administrar conflitos com pessoas. E isso acaba criando também uma necessidade comportamental que a gente precisa agir. Uhum. E aí, claro, a partir do momento que você tem com com o teu desenvolvimento pessoal muito bem trabalhado, como essas técnicas que eu acabei de falar, que é internalizar, usar o poder que você tem, usar aquilo que as pessoas estão internalizando, aquilo que você tem facilidade, fica muito mais leve para você conseguir dominar, administrar bem os conflitos reais que podem aparecer no teu dia a dia. Agora, de fato se você não conseguir trabalhar bem o teu lado pessoal, usando de forma fragilizada tudo que a gente está falando aqui anteriormente, você vai ter cada vez mais vai ter mais dificuldade para trabalhar os desafios reais, Uhum. que é aquilo que é inevitável. A gente vai ter isso no nosso trabalho, a gente vai ter isso num dia mais difícil, a gente vai ter isso na nossa vida familiar, a gente vai ter isso na nossa vida amorosa, e a partir do momento que a gente começa a trabalhar o nosso lado técnico, pessoal, fazer, tudo é possível de ser realizado de uma forma mais fácil. Né? Não estou dizendo que vai resolver a tua vida. Você pode estar trabalhando de uma forma mais fácil para agir. O Emanuel, ele já assinou, né? Já assinou vários livros, já prefaciou vários livros, dentre ele A Riqueza do Relacionamento, do Igor de Mello, que é um brasileiro americano que mora em Atlanta, né? Dentre outros livros. Esse questão do liquidar, né? Liquidez do Uhum, relacionamento. perfeito. Pode ser também estar envolvido nessa questão do real e não real? É interessante isso, né? Como eu trabalhei mais de 10 anos em alta liderança, de executivos, de gerentes nas empresas que eu passei na América Latina, é interessante que a gente tem muitas técnicas, né? E a gente fala muito sobre as técnicas dos relacionamentos líquidos, né? Pessoas que hoje são muito vazias, a gente se relaciona de uma forma muito rápida com as pessoas hoje. O Uhum. mundo da tecnologia já fala isso, né? Você fala pelo WhatsApp, você fala sobre algum aplicativo, você fala inbox, ou seja, você fala rapidamente com as pessoas. Então, essas interrelações, elas acabam fazendo a gente perder foco. E aí quando você trabalha e vem falar sobre relações interpessoais líquidas, né? Como eu posso trabalhar bem a meu favor? Como eu posso saber que qualquer relação que eu possa estar tendo com alguém, eu posso ter pontos positivos. Eu posso aproveitar isso a meu favor e fazer que essa relação